pessoal, estamos de volta com a segunda temporada do podcast Sons da Escola, do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Experiências Transdisciplinares em Educação, que está agora sob a coordenação do LACRE, o nosso Laboratório de Criação, Imagens e Sons. Para quem não conhece o nosso podcast, saiba que ele é o nosso espaço-tempo de conhecimento e significações, um lugar de multivivências das escolas da educação básica e também não só da cidade de Manaus, mas também do estado do Amazonas. Aqui é um espaço de escuta, de diálogos, de trocas, de experiências e também de saberes entre a universidade e a escola. Queremos conversar com as escolas, divulgar, disseminar, popularizar os saberes praticados por professores, professoras, por gestores, gestoras, pedagogos e pedagogas, estudantes e demais sujeitos da comunidade escolar inseridos em seus cotidianos. Então, nesta segunda temporada, nos dedicaremos a uma conversa sobre os desafios e os avanços da educação especial inclusiva em contextos interculturais. Também aqui situando 9 escolas da cidade de Manaus e também do estado do Amazonas. O que nós queremos com o podcast é conversar com as pessoas, mas também criar conexões com outros mundos, com outros estados do Brasil, fora do Brasil também. Porque esse é um tema, problema para a sociedade, em que trabalhar a educação especial na perspectiva da inclusão não é... A gente avança no campo jurídico, legal, historicamente falando, mas também se torna muito mais desafiante quando as estruturas não estão, as escolas em suas estruturas, as universidades em suas estruturas não estão preparadas para esse processo. O tema de hoje é as pessoas surdas nas políticas públicas da educação especial inclusiva. E para esta conversa, o Sons da Escola convidou o professor de Libras da Universidade do Estado do Amazonas, Marcos Roberto dos Santos, ele que é doutor em Linguística pela Universidade de Brasília, mestre em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em docência no ensino superior pela Faculdade Afirmativo e em tradução e interpretação de Libras pela Unirondon, graduação em secretariado executivo pela Faculdade Afirmativo. Tem certificado pelo Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras, o ProLibras, e no Exame Nacional de Proficiência no Uso e no Ensino de Libras para o nível superior, o ProLibras. Atuou como docente de Libras na Faculdade Afirmativo, tradutor e intérprete de Libras da Universidade de Cuiabá, UNIC, docente de Língua Brasileira de Sinais da Universidade Federal de Mato Grosso e foi presidente da Associação dos Profissionais Tradutores e Intérpretes de Libras de Mato Grosso, a APIL-LMT, é isso? PIL-MT. Exato. Atualmente professor adjunto na Universidade do Estado do Amazonas, líder do grupo de estudos e pesquisas em língua de sinais na Amazônia e coordenador de políticas para a pessoa surda, o COPS, da Prograde UEA. Seja bem-vindo, professor Marcos. É uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada, Egli. A honra é toda minha pelo convite, estar participando desse podcast maravilhoso, dessa conversa maravilhosa, que a gente vai ter aqui. É isso, é uma conversa. Eu vou começar, Marcos, falando de que hoje, recentemente, quer dizer, a gente fala recentemente porque faz pouco tempo, você defendeu uma tese intitulada O Povo da Água, a emergência da língua Omágua Cambeba de Sinais, um registro multimodal. Você poderia nos contar um pouco sobre essa tese? Porque ela tem uma marcação histórica, pelo menos para o campo da ciência, que é o uso da língua de sinais entre um povo indígena e entre os cambebas, que de alguma maneira não tem muita pesquisa sobre isso e eu pelo menos conhecia que entre esses povos havia uma língua de sinais, Então, assim, primeiro conversar um pouco sobre essa tese, mas eu fiquei curiosa para saber também o que diferencia, as libras de sinais brasileiras, libras, e a língua cambeba de sinais
E quais as confluências entre as duas? Entendi. Então, assim, primeiro, a tese ela contribui, né, para a gente compreender essa diversidade linguística, né, dentro do nosso estado e dentro do Brasil como um todo. Se a gente vai dizer que o Brasil, aquela ideia de que o Brasil é um país monolíngue, isso não existe, né? Porque a gente só tem uma língua oficial, o português. Mas a gente tem aqui diversas línguas. Nós temos mais ou menos 180 línguas indígenas, né, oralizadas. Nós temos mais de 30 línguas de comunidades de imigrantes. Hoje a gente vê com muita clareza, né, com essa vinda dos venezuelanos para cá, né? Então as comunidades que são falantes de espanhol, as famílias, os grupos. Temos uma língua de sinais brasileira, né, que é Libras, que ela é convencionada em todo o território nacional, que ela é compartilhada, né, registrada em lei, né, tem uma legislação específica para ela. E desde 88 começaram as pesquisas, por exemplo, com línguas de sinais indígenas. Então, a gente tem, por exemplo, quando começou lá com os urubus capors, né, no sul do Maranhão. Então, foi a primeira língua descrita, né, a primeira língua indígena de sinais descrita. E hoje se tem um movimento muito grande do registro e pesquisas dessas outras línguas indígenas de sinais. Então, a Unesco fez uma campanha, né, delimitou que nós estamos na década das línguas indígenas. Então, se vê muitas pesquisas, muitos trabalhos, não somente com as línguas indígenas de sinais, mas também com as línguas orais, né? De revitalização, de valorização dessas línguas. E aí a minha pesquisa ela vem nesse sentido também, né? Então, as línguas indígenas de sinais são as línguas de sinais faladas por pessoas surdas dentro de um determinado etno no território. Então, dentro da comunidade indígena, né, mesmo seja urbana. Os Omagua-Cambeba que eu trabalhei, eles são uma comunidade indígena mais urbana, dentro da cidade de São Paulo de Olivença. E lá a gente tem uma quantidade relativa de pessoas surdas. Trabalhei com o bairro Santa Terezinha, que o bairro todo é um bairro Cambeba, né, em São Paulo de Olivença. E quando eu comecei, a gente tinha o maior número de participantes. Então, quando eu entrei no doutorado em 2019, logo em seguida veio a pandemia, né? Então, eu perdi 6 participantes da minha pesquisa. Fiquei apenas com 4. Quando tu fala desses participantes, são pessoas participantes, surdas, pessoas surdas, indígenas? Exatamente. Como é invisibilizada essas pessoas, né? São invisibilizadas, exatamente. E aí ela vem justamente para contribuir com isso, porque hoje no Brasil nós temos uma política para a educação escolar indígena, que ela é muito fortalecida, né, muito discutida, dá direito para as pessoas indígenas terem acesso à educação na sua língua materna, né? Temos as políticas para a pessoa surda, que também dá esse direito para eles terem acesso à educação com base na língua de sinais, na Libras. E os indígenas surdos? Onde eles estão? Quais são as políticas para ele? Né? Então, se a gente for parar para pensar, eles não estão contemplados nem na educação escolar indígena e nem nas políticas para a educação de surdos. A gente vai, né, analisar que ele está no não lugar. Né? Então, ali não tem políticas para ele nenhuma das duas modalidades. Né? Porque se a gente for ver a educação de surdos, qual que é a política nacional? Libras como primeira língua. Não é a língua que ele fala na comunidade dele. Né? Então, a gente é um cuidado, né? Uma reflexão também que se propõe para que a Libras não seja uma língua de colonização, né? Não seja uma língua de poder, e que essa língua que eles falam lá no território deles seja valorizada porque é a língua deles. Ela tem recursos linguísticos como qualquer outra língua, tem fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, né? Isso foi o que eu fiz na minha tese. Eu registrei e descrevi aspectos linguísticos, aspectos fonológicos e morfológicos, né, dessa língua de sinais lá. E a gente conseguiu comprovar que tem recursos linguísticos, que ela se encaixa dentro dessas categorias, né?
e que ela precisa ser valorizada, precisa ser respeitada dentro do território onde eles estão inseridos, dentro das escolas. E isso pode se refletir também para as outras comunidades, né? Então, assim, as outras etnias, elas também têm indígenas surdos. Agora, Marcos, o que eu acho interessante é que a tua tese, de alguma maneira, ela provocou, pelo menos em mim, né, inquietações das mais longínquas que tu possas imaginar, de eu buscar coisas no passado e, ao mesmo tempo, de um autoenfrentamento meu, né? Porque quando, por exemplo, a gente vai iniciar uma formação que é educação especial inclusiva em contextos interculturais. Eu fui conversar sobre isso com algumas pessoas, mas como assim interculturais entre os indígenas? Mas eles têm pessoas com deficiências, ele tem pessoas que precisam disso. Não há registro, quer dizer, como nós da universidade, eu não digo nem a universidade, a universidade como lugar da ciência, né? Que é o processo de popularização, de disseminação e de democratizar esses conhecimentos que nós produzimos, mas também esses conhecimentos, porque, tipo, eles criaram uma língua, uma língua de sinais a partir de suas culturas e da sua língua materna, cambeba ou qualquer que seja outra, né? E com referenciais próprios. Mas que a gente, né, de alguma maneira, invisibiliza isso. De repente, a sua tese traz isso e isso é fantástico, né? Porque uma coisa é a Libra brasileira de sinais. Outra coisa é a língua cambeba de sinais, que tem, do ponto de vista que você mesmo falou, semântico, morfológico e tudo mais, um universo. De possibilidades que foge, né, daqui, de uma pessoa que não conhece nada sobre isso do ponto de vista da língua, mas que reconhece isso como uma necessidade, mas ainda assim as pessoas parece que não acreditam. Ficou meio esquisito quando a gente colocou interculturalidade, mas para quem vai ser? Para os professores indígenas, para as professoras indígenas. Mas como isso, né? Foi surpresa para as pessoas. A gente compreender que essas línguas, né, elas são línguas naturais. Elas nascem naturalmente, espontaneamente, da necessidade de comunicação. Então, os surdos são pessoas diferentes dos ouvintes, porque eles têm uma cultura diferente, né? Então, desde a forma de como ele compreende o mundo, como ele se relaciona com o mundo, se dá baseado na cultura visual espacial. Então, a forma dele se adaptar ao mundo para dar sentido à existência dele é baseado na visão, no uso do espaço. E essa cultura, ela vai influenciar também na maneira como ele significa o mundo e como ele representa o mundo, que é por meio de uma língua que também é visual espacial. Então, a maneira mais adequada para o surdo de se comunicar, né, de estabelecer essa comunicação, se dá de maneira visual. Então, tanto faz se é um surdo indígena, se é um surdo da cidade, né? Se é um surdo brasileiro, norte-americano, europeu, japonês, ele vai se comunicar por meio dessa língua que é visual espacial, né? Então, se a gente parar para pensar, se no Brasil nós temos mais ou menos 180 línguas indígenas, quer dizer que a gente também tem mais ou menos 180 línguas indígenas de sinais. Porque, né, cada povo tem sua própria forma de comunicação, né? Então, eles vão ali interagindo entre eles. Interessante, os urubus caapós, né, que foi a primeira língua que ela foi registrada e descrita no Brasil, lá todo mundo falava a língua indígena de sinais caapó, porque tinha uma quantidade de surdo muito grande. Para cada 70 indígenas tinha um surdo. Então, eles naturalmente, os ouvintes e os surdos tinham uma interação diária. Acho que também pelo espírito de coletividade, né? Exatamente. Deles, que é da própria cultura né? indígena, exatamente. Então, os ouvintes também aprendiam com os surdos. Então, todos os ouvintes também sabiam a língua de sinais dos surdos. Então, os ouvintes falavam a língua deles, nativa, né, a oral, e também a língua de sinais. E até hoje esse povo ele é alvo de muito estudo. Vem pessoas de fora do país, né? Muita gente para fazer pesquisa com eles lá. E assim, esses povos, tanto os povos indígenas como não indígenas, a questão do surdo
das pessoas surdas, ela se tornou presente nas escolas, na universidade, muito por lutas dos movimentos sociais das pessoas surdas, né, que chega, né, aos espaços de poder, ao parlamento, para gerar políticas públicas, para gerar leis. E isso tem muito a ver com a garantia dos direitos humanos, né? Como é que você analisa hoje as políticas públicas para as pessoas surdas neste contexto aí, nas perspectivas dos direitos humanos, considerando a diversidade étnico-cultural desse país? Você falou, né? A diversidade de línguas, são 180 línguas, né, nesse país indígena. Dentro desse contexto, 180 línguas indígenas de sinais. Isso. E sem contar, por exemplo, as comunidades de ribeirinhos, os quilombolas, as comunidades rurais, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma língua de sinais rural no Piauí, em que ela é registrada, descrita já. E tem uma língua de sinais de uma vila de pescadores da Ilha do Marajó, que está também em processo de documentação, de registro. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de língua de sinais. Só se fala de Libras, né, no Brasil. Mas aí se esquece aí das outras línguas de sinais também. é porque a Libras é língua portuguesa, né? A brasileira, A exatamente. brasileira, sim. Isso. Que a gente vai... Agora, tu imagina nós conversarmos com indígenas de língua que fala, né, se comunica pela Libra Pela de sua sinais, própria e a língua. gente tem que conhecer também a língua dele para poder Isso. entender. É muito complexo. E valorizar a cultura dele, Valorizar. né? Como é que você analisa as políticas públicas hoje para as pessoas surdas? A garantia dessas políticas, né, das políticas públicas para o povo surdo é uma garantia também de exercício da sua cidadania, né, dos direitos humanos linguísticos, né? Então, a gente tem lá a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos que garante, né, que toda comunidade, né, todo falante tem direito de escolher qual o papel da sua língua dentro da comunidade que ele está inserido, dentro da escola que ele está inserido. Então, a gente garantir que essas pessoas tenham, né, acesso ao conhecimento, tenham acesso aí na sociedade, nos diversos setores, por meio da sua própria língua de sinais, é garantir que ele exerça a cidadania dele, né, que ele exerça aí e usufrute dos seus direitos, né, como pessoas mesmo. Então, a gente tem aí, hoje no Brasil, uma vasta gama de legislação, né, sobre os surdos, e que essas legislações elas precisam serem cumpridas, né, serem obedecidas para que essas pessoas realmente saia de uma esfera mais utópica, né, de uma esfera mais de desejo, né, de luta para a prática mesmo. Né? O Brasil, Marcos, tem é considerado, né, uma legislação mais progressista, Sim. Uma das mais avançadas do mundo, né? A gente tem observado isso. Tem muito a ver com os movimentos das pessoas com deficiências, mas também tem muito a ver com a ideia de fazermos justiça cognitiva, de fazermos justiça social, de garantias, né? Sim. De direitos mais amplos para essas pessoas. Situando o campo da educação escolar, que é onde a gente atua, né, tanto na educação básica como no ensino superior, quais os avanços, né, e os desafios para a implantação dessas políticas públicas que são tão avançadas e progressistas, e principalmente na questão da inclusão das pessoas surdas ou com deficiências auditivas nesses espaços formais, né, de aprendizagem, de educação, que é, no caso, a educação básica e ensino superior. Sim. Historicamente, né, o Brasil é um país que tem uma grandes avanços, grandes conquistas em relação à educação de surdos, né? Então, hoje a gente exporta muitas pesquisas sobre educação de surdos, sobre linguística de língua de sinais. A gente é referência aí para muitos países, né? Desde a implantação, né, e a criação de políticas linguísticas e planejamento linguístico para Libras dentro do Brasil.
se a gente considerar a história, né, desde quando se começou lá em 1857, né, pela abertura a inauguração da primeira escola de surdos no Brasil, lá quando Dom Pedro inaugurou o INES, né, hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, vem passando por várias fases. Então, as pessoas estudavam, os surdos do Brasil inteiro estudavam no Rio, em regime de internato, moravam lá, quando voltavam para os seus estados, né, difundiam o que eles aprenderam lá no INES. Depois veio, né, essa educação especial numa perspectiva mais segregacionista, né, que tira essas pessoas do convívio social, né, e levam para uma escola que seja específica, ou para um centro, né, que acabava não tendo um trabalho muito pedagógico, né. Depois veio a questão da integração, então o que era, né? A escola integradora? É aquela que colocava esse aluno dentro da sala de aula e ele que tinha que se virar, né? Para ter acesso ao conhecimento e tal. Depois veio a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, e essa educação especial ela começou com um movimento, né, desde 2000, que foi em relação aos surdos, né, que ela foi bem intensificada a partir de 2008 com a política, né, nacional lá da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, de que esses alunos que são público-alvo da educação especial tinham que sair dessas escolas e serem levadas para as escolas comuns do ensino regular, né? Serem das escolas específicas. Só que essa política, para a comunidade surda, foi uma das piores políticas que teve. Né? Porque quando se teve um movimento nacional e mundial de acabar com as escolas específicas e levar esses alunos para as escolas comuns do ensino regular, criou-se uma política só para todo mundo, sem levar em consideração que esses grupos tinham especificidades diferentes. Né? Então, uma coisa é eu pegar um aluno que tem uma síndrome de Down, que tem uma paralisia cerebral, um aluno cego, tem uma deficiência física, tirar de um centro educacional e colocar no ensino regular. Por exemplo, o aluno tem síndrome de Down. Por mais que ele não vá aprender português, química, física, matemática, geografia ao mesmo tempo, pode ser que ele leve um tempo diferenciado de aprendizagem do aluno que não tem, né, a síndrome, mas a escola vai cumprir com um papel social, né? Desde melhoria na fala, melhoria no comportamento, autoestima, né? Questões aí emocionais, psicológicas, socialização. Os alunos que não têm a síndrome também vão conhecer mais, né? Então, vai diminuir os estigmas. Mas a gente tem uma questão, eles têm língua compartilhada. O aluno que tem síndrome de Down, ele vai se comunicar com todo mundo na sala de aula. Se eu tirar um aluno surdo da escola de surdos e levar ele para a escola comum do ensino regular, ele vai estar sempre atrás do ouvinte. Porque ele não vai ter língua compartilhada, ele vai estar sempre precisando do intérprete para se relacionar. Lá na escola de surdos, para onde ele olha, ele vai ver mãos se mexendo, ele vai ter acesso à informação, à comunicação. Na escola comum do ensino regular, aonde ele olhar, ele só vai ver boca se mexendo. Então, assim, ele não consegue ter uma interação, uma interatividade comum como as outras pessoas. Então, ele vai sempre precisar de intérpretes. Aí o MEC falou assim, não, a gente vai, então, lançar uma coleção de livro didático inclusiva, para contribuir, para diminuir essa diferença aí da inclusão dos surdos, esse problema, né? Aí lançou lá uma coleção de livro didático, na época foi em 2011 até a coleção Pitanguá, que foi a primeira coleção toda traduzida, ótima interpretação que tinha lá, então vinha com CD-ROM na contracapa do livro, colocava no computador, aí abria lá o livro no computador, tinha uma janelinha com umas telazinhas, então clicava, abria uma outra janela com a interpretação de todo o texto do livro em Libras. É inclusivo, não é? Não muito. Porque o que acontece? Vamos pegar lá o livro de português, que vinha traduzido lá, para o surdo fazer as atividades. Então, tinha lá um texto, aí a questão sobre o texto. Fale em voz alta a palavra que rima com Janete. Como que o surdo vai fazer essa atividade? Sublinhe as proparoxítonas, marque um X nas paroxítonas, circule as oxítonas.
Como que o surdo vai fazer essa atividade? Rima depende de audição, depende de fala. Saber a sílaba tônica também depende de audição, depende de fala. Separe as sílabas. Caramba! Depende de fala. Então, você consegue perceber que a escola comum do ensino regular, ela está toda orientada para ouvintes. Todas as atividades dela são voltadas para pessoas ouvintes. Esse livro tinha Libras? Tinha Libras, mas não tinha currículo adaptado para surdos. Que é já uma discussão. Exatamente. Que tem contradições. É manter o currículo como está e articular ou é adaptar? Porque tá uma briga, assim como está uma briga com relação à questão dos surdos nas escolas também. Né? Há um conflito de pensamentos pedagógicos e também de políticas específicas. Daí você fica... Porque a Libras ela não resolve esse problema da inclusão. Então, o currículo da escola ele também tem que estar voltado para pessoas surdas, porque senão, mesmo com Libras, os surdos estão no processo de exclusão. E como é que poderia isso acontecer? Como é que a escola vai se organizar para isso? Porque a escola, então, vai ter que ser bilíngue. Então, o que acontece? É um dos avanços que a gente tem na educação de surdos, né? Então, esse propósito da educação especial na perspectiva da educação inclusiva para a comunidade, não estou falando para todo mundo, estou falando para a comunidade surda, ela não é legal. Então, a partir de 2011, os surdos começaram a fazer um movimento nacional, né, para se reverter o que foi implantado nessa política de 2008. Mas tem um monte de aluno matriculado Exatamente. nas escolas até hoje. Nessa política de 2008, né? Então, fizeram movimentos, foram surdos do Brasil inteiro para Brasília, manifestar, como você falou nisso, participar lá, né, das audiências públicas, participar lá manifestando nos conselhos nacionais, no Conselho Nacional de Educação, né? Então, conseguiram reverter que as escolas de surdos não seriam fechadas. Então, as outras escolas para pessoas com deficientes, como a PAI, né, Sociedade Pestalozzi, que funcionava como escola, elas foram fechadas, transformadas em centros. E aí esses alunos de lá tiveram que ir para a escola comum do ensino regular. A partir de 2011, com esse movimento dos surdos, a escola de surdos ela não seria mais fechada. E daria continuidade, porque foi uma luta, uma demanda da comunidade. Então, a gente vai ver que essas políticas educacionais, elas têm que partir com a demanda do próprio povo. Não dá para pensar, eu como ouvinte, né, que não tenho contato com a cultura surda, com a comunidade surda, não conheço de nada sobre surdo, pensar numa política para eles sem eles. Né? Então, foi isso que aconteceu a partir desse movimento da política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Né? Então, sem considerar as demandas da própria comunidade surda. Por isso, teve uma revolta contra, né, essas políticas. E aí nós temos, por exemplo, que os surdos é uma minoria que se constitui uma comunidade como minoria linguística. Né? Então, que são falantes de uma outra língua, que não é a língua portuguesa. Né? Tem uma língua reconhecida, né, dentro da Constituição brasileira. Né? Então, a Lei 10.436 de 2002. Tem o Decreto 5.626 que vai instrumentalizar, né, operacionalizar essa lei. Então, o decreto oferece todos os parâmetros de avaliação para surdos nas escolas, de como as escolas devem estar estruturadas, né? Que os surdos podem escolher se eles querem estudar numa escola bilíngue ou querem estudar numa escola comum do ensino regular. Né? Então, o que é uma escola bilíngue? É uma escola que tem os mesmos conteúdos da escola comum do ensino regular. Só que lá, as aulas vão ser em Libras. O professor de lá tem que ser fluente em língua de sinais, de todas as áreas do conhecimento. Então, professor de matemática, português, história, geografia, né? Então, vai dar aula em língua de sinais. E a língua portuguesa, ela assume um papel de segunda língua. Então, ele vai aprender português lá com estratégias de segunda língua, e não porque na escola comum do ensino regular, o português é ensinado como primeira língua. Então, não tem uma estratégia diferenciada para surdo na escola comum. Caramba, mas eles chegam na universidade. E se eles chegam na universidade, a universidade, né, também não tem esse aparato todo do ponto de vista, por exemplo,
Sim. linguístico e também pedagógico. Aí a gente entra num impasse, né? Porque se por um lado nas escolas a gente pode estar preparando, ainda que menor ou maior qualidade ou existência, digamos assim, condições e tudo mais, mas na universidade chega. No entanto, a gente vê que as universidades estão se preparando para isso. Como é que está dentro da universidade esse processo? Em 2021, a gente teve uma reviravolta, uma guinada aí na educação de surdos. Né? Então, assim, a luta de todo o movimento social ao longo do tempo dos surdos, né, em busca de uma educação que fosse mais acessível, fosse mais ao encontro das suas necessidades, foi criada a modalidade de educação bilíngue de surdos. E essa Lei 14.191 de 2021, ela alterou a LDB. Então, o surdo sai aí da educação especial, como a gente tinha antes, e tem a sua própria modalidade, tem seu próprio público-alvo, né, seus próprios direcionamentos aí. Então, isso a partir de 2021, é muito recente. Então, a gente tem lá... E a gente tem dentro dos nossos componentes curriculares Isso. Formação para pessoas surdas, né? Para atender essas especificidades, porque elas também estão lá nessas escolas regulares. Como é que fica? Também, exatamente. Mas vão ser lidas como, né? Então, com essa modalidade, né, escolas específicas para surdos, bilíngues. O público-alvo dessa modalidade é surdos cegos, deficientes auditivos sinalizantes, que tem uma diferença de surdo deficiente auditivo, né? Então, o surdo é aquela pessoa que tem uma identidade surda, uma cultura surda, se comunica por meio da língua de sinais. E o deficiente auditivo, ele se comunica por meio da língua oral. Então, ele fala português, ele escreve, né? Ele só não ouve, mas ele se comunica por meio de português, ou tem um déficit de audição. Então, a identidade dele é mais ouvintista do que de surdo, né? Tem alguns deficientes auditivos que eles sinalizam também. Então, se eles quiserem optar pela educação bilíngue de surdos, eles podem ir. Surdos que têm alguma deficiência associada, né? Por exemplo, surdo que tem um autismo, surdo que tem uma deficiência física, ou que tem uma necessidade específica, como um TDAH, né? Uma síndrome, alguma coisa, ou surdos com outras habilidades. Então, nós vamos ver aí que a gente tem, por mais que a gente tenha modalidade de educação própria, mas também é atravessada pela educação especial, porque a gente pode ter surdos que precisam sim da educação especial, né? E essa modalidade vai da educação, desde o 0 ano, na lei fala, e se estende ao longo da vida inteira. Então, ela entra também, perpassa na universidade. O que a gente tem feito, né? Com essa coordenação de políticas para pessoas surdas na Prograde, a gente tem estabelecido pensado e implementado algumas políticas linguísticas, né? Então, hoje, nós contratamos tradutores e intérpretes de Libras para garantir que o surdo tenha acesso ao conteúdo, ao conhecimento por meio da Libras. Então, por exemplo, os intérpretes traduzem as aulas, interpretam as aulas, os eventos, né? As reuniões, toda atividade acadêmica. E os tradutores envolvem pelo menos um texto, uma língua escrita. Então, por exemplo, na sua disciplina lá no curso, você vai passar um seminário. E aí, se você pegar de um determinado artigo, se você pegar esse artigo e entregar na mão do aluno surdo, pode ser que ele não consiga ler, porque o português não é a língua dele. Então, a primeira língua é a Libras, né, que a gente falou. A segunda língua é o português escrito. Mas nem todo surdo domina português escrito. Então, pode ser que aquele texto que você passar, ele não vai ler, porque ele não vai conseguir. Então, o professor pode mandar esse texto para o tradutor. O tradutor traduz o artigo inteirinho para Libras, filma em vídeo e posta no nosso repositório. E aí o surdo vai ter acesso a esse conteúdo por meio da Libras, o seu texto. E ele vai apresentar o seminário em Libras, o intérprete vai fazer a tradução para português, né? A interpretação para português, e aí tá tudo. Então, assim, ele fez tudo
respeitando a língua dele, respeitando a língua de sinais. Então, a gente tem esse serviço especializado, né, que é da tradução, da interpretação de Libras em língua portuguesa. Temos também algumas políticas, né, de permanência, como hoje a gente tem um programa de tutoria específico para surdos, que antes a tutoria era tudo para deficientes, né, então não atendia a necessidade do surdo. Então hoje nós temos a tutoria bilíngue de surdos, né, então o tutor ele tem que saber, pelo menos ter um conhecimento básico de Libras, a forma de seleção dele é diferente, as competências, né, a função dele é diferente. Temos a coordenação de educação bilíngue de surdos, que está vinculada à PROEX também. E essa coordenação ela tem nas pontas os núcleos de educação bilíngue de surdos. Então, por exemplo, aqui em Manaus nós temos um núcleo aqui na Escola Normal Superior. E em cada centro do interior também tem um núcleo. Então, lá os alunos dos surdos vão ter acesso a todo esse trabalho, né, de serviço especializado dentro desses núcleos. Então, assim, o atendimento especializado, ele é um desafio também. É um desafio. Porque tu imaginas, assim, ok, dentro de uma sala de aula que tenha surdos, cegos, autistas, que é o que a gente está encontrando, por exemplo, nas escolas da educação básica, nós estamos em 9 escolas, nós temos 399 pessoas com deficiência, né? E demais transtornos globais de desenvolvimento que estão e também pessoas cegas e também pessoas surdas estão todas ali. Tem salas que a gente consegue encontrar 3 diferentes crianças, jovens ou adultos com deficiências diferentes ou com transtornos específicos. E também pessoas surdas. Uhum. Então, é um desafio. A gente avança em políticas públicas, avança na legislação, avança nas criações, né, das garantias dessas políticas. A universidade, por exemplo, eu acho que ela consegue ter a UEA consegue ter um avanço muito graças a, né, quando ela chama, né, para concurso 3 professores de Libras, que muitas pessoas disseram, para que tudo isso, e hoje falta muito ainda, né? Mas houve quem disse, a universidade vai crescer, essas pessoas elas vão continuar entrando e nós vamos precisar de mais professores. Exatamente. Também, né? E se por um lado avança, por outro lado, o desafio só aumenta, né? Porque como é que a gente, pedagogicamente, administrativamente e academicamente, vai se estruturando para isso, né? Então, assim, hoje, eu vou ampliar um pouco a minha fala, porque eu acho que é importante dizer que se a universidade avançou muito, foi graças ao teu movimento, junto com os teus colegas, né? Que são meus colegas também, professor Sebastião, professor Jackson, mas principalmente pelo seu empenho, né? Né? Eu lembro que na época eu era diretora da Escola Normal Superior e me deparei com uma realidade completamente diferente, nova, que eu não tinha qualquer conhecimento, né? A única coisa que eu fiz, olha, tem que contratar. E o processo rodou até um dia desse, né? Um processo que a gente instituiu em 2013, 14, não lembro, né? Foi 2013 que... Contratação de intérpretes, por exemplo. Essa luta pela contratação de intérpretes foi desde 2013. A gente vai ver acontecer, eu acho que faz pouco mais de 3 anos, ou um pouco foi antes da pandemia, Esse é um desafio muito grande para a gente, né? Porque a gente, quando o professor Jackson entrou, né? Quem não conhece, ele é surdo também. Surdo. E aí precisava de intérpretes para ele. Eu lembro que vocês tinham que chamar vocês para reuniões. E era ruim porque são funções diferentes, né? Professor é uma coisa, intérprete é uma outra coisa. Então, a gente acabava tendo também um desvio de função, né? E aí começou todo o movimento de luta para pedir esses intérpretes. Acho que foi 2015,
início de 2015, a gente conseguiu o primeiro intérprete, né? Era um problema administrativo, né? Como pagar essas coisas, porque no estado do Amazonas não existe o cargo de intérpretes. Então não tem... É só criar, né, gente? Cria. Exatamente, só criar. Quando querem, cria, né? Quando não tem interesse, é complicado. Então, assim, e até hoje nós não temos esse cargo dentro do estado do Amazonas. Então, a gente contrata hoje na universidade de forma terceirizada, né? Uma maneira paliativa. A gente coloca a iniciativa privada dentro da universidade para contratar esses profissionais. Mas não dá uma garantia, não uma estabilidade profissional, né? Funcional, um plano de cargos e carreiras, uma aposentadoria no futuro, né? Então, isso é uma luta que a gente vem travando. Já fizemos reuniões na Casa Civil, na Assembleia Legislativa, para pedir esse cargo, porque é uma demanda fixa da universidade. A gente já chegou a um período, né, da universidade que a gente já teve quase 30 alunos surdos na UEA, né, contando com Parintins, Tefé, né, Tabatinga, Itacoatiara e Manaus. E então, assim, todo ano entra mais alunos surdos, todo ano essa comunidade ela vai aumentando, uns vão formando, outros vão entrando, né? Então, é uma demanda muito fixa e que a gente precisa ainda melhorar essa parte, né? Para que se crie, para que os políticos, né, governos, deputados, Casa Civil, entrem em consenso, a gente consiga criar esse cargo dentro essa função dentro do Estado, para a gente contratar na universidade, abrir o concurso, né? Assim como outros estados já vêm fazendo. Né? Mas eu já acho um avanço enorme a gente poder ter garantia nos eventos dos intérpretes, né? Porque era muito constrangedor ter eventos e ter a presença de pessoas surdas e não ter o intérprete. A exclusão era muito violenta, eu acho. Né? Então, assim, a gente consegue viver esse... Eu parabenizo novamente você pela sua luta, pelo seu doutoramento, que também, de alguma maneira, nos faz... torna mais visível a luta dos povos indígenas dentro de uma outra lógica que a gente pouco conhece, do ponto de vista da ciência, porque eu acho que a ciência não consegue ainda ter, né, processos de democratização do conhecimento mais amplo. Né? Sim. A gente não consegue saber das coisas, fica muito fechado nos grupos de pesquisa, nos laboratórios, nas teses e nas dissertações. E tem um monte de produções acontecendo, mas que a sociedade não consegue ter acesso. A gente não consegue. Então, eu acho que quando a gente está aqui conversando contigo, a gente também está fazendo justiça social, ampliando os conhecimentos, levando esses conhecimentos para a sociedade. Então, assim, eu queria que você falasse nesse sentido, Marcos, sobre como que você pode... que tu vislumbra ainda em termos de esperança para as pessoas surdas, né? Para as demais pessoas com deficiências, com transtornos de desenvolvimento, enfim. Como é que você vê o futuro disso dentro da universidade? Como é que tu sonha com isso? Assim? O que a gente pode pensar assim? O que ainda falta? O que ainda podemos fazer? Né? Porque a gente avança muito em políticas legais, do ponto de vista jurídico e tudo. Né? E a gente consegue até implantá-las algumas, mas o alcance ainda é limitado. Em relação aos surdos, por exemplo, a gente pode dizer que as políticas linguísticas são lindas. Né? São muito bem... O planejamento linguístico da Libras ele é tão forte que ele é mais forte, inclusive, do que da língua espanhola. Então, a gente vai parar para pensar que o espanhol, desde 2017, ele saiu da BNCC. Então, ele não é mais obrigatório nas escolas, né? Então, na verdade, não existe mais espanhol como disciplina nas escolas, né? Então, já a Libras tem... Avançamos. A nova BNCC já colocou. Já colocou, isso aí. Então, a Libras ela já tem até a sua própria modalidade, já tem todo o seu planejamento, né? Tem
toda uma estruturação linguística, dicionários, gramáticas, difusão, né? Hoje os órgãos do governo são obrigados a ter tradutores, intérpretes, nas campanhas publicitárias, nas escolas é obrigado a ter intérprete, né? Todos os setores da sociedade têm que ter a interpretação, né? Essa mediação de Libras. Então, a gente, como você falou, a gente teve muitos avanços, né? Mas a gente espera ainda, né, no futuro, uma sociedade que seja empática, né? Que percebam o valor da língua de sinais, a necessidade, que às vezes, até dentro da academia mesmo, a gente fica tão preocupado, eu tenho que aprender inglês instrumental por causa da prova de proficiência do mestrado, do doutorado, eu tenho que fazer um PhD fora, tenho que aprender a língua, tenho que aprender francês, né, o inglês, espanhol, italiano, essas coisas. E a gente se preocupa, não se preocupa ou se esquece que dentro do próprio país tem pessoas que são falantes de outras línguas, né? E da Libras, por exemplo, né? E que eu posso ter dentro da minha sala de aula um aluno que fale Libras, né? Que seja usuário da Libras. Então, como professor, né? Então, como que eu vou conversar com essa pessoa? Como que eu vou avaliar? Como que eu vou mensurar, né? O conhecimento dele? Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, não só os professores, mas a sociedade em geral, como se for numa loja comprar alguma coisa, porque são pagantes de impostos, né? Então, cumprem com os deveres, mas o retorno nem sempre é satisfatório, né? Então, a gente vislumbra e vê a necessidade de uma sociedade que visualize, que dê visibilidade para essas pessoas surdas, indígenas, pessoas com deficiência, refugiados, né, que acolham, que veja a necessidade que eles têm e que a gente torne uma cidade cada vez mais inclusiva, mais igualitária, né, para que todos tenham aí os seus direitos garantidos. Que lindo! Mais uma vez, então, Marcos, muito obrigado pela tua presença aqui nesse podcast. Eu que agradeço. Você tomar um café que é de verdade, tá, gente? Em canecas tucanas, tá? Sim, Cerâmicas tucanas, indígenas. A gente fica muito feliz com a tua presença aqui no Som da Escola. A gente intenciona exatamente isso, né? Estabelecer vínculos mais próximos, mais afetivos com a sociedade, né, na busca de um mundo mais justo, mais igualitário, mais democrático. Sim. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É isso aí. Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast e nos encontramos em breve. Abraços. Tchau. Tchau.